Muito bem, bom dia. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos nessa live. Seja bem-vindo nessa live. Muito bom, gente, muito bom. Olha, hoje nós vamos começar uma série de ensinamentos sobre características de um líder. Então, característica de um líder curado, de um líder que possa liderar sem doenças, um líder que é curado para poder curar outros, né? Então é muito importante. Mas pastor, eu não sou um líder. Se você é uma mãe, você é líder. Se você é um pai, você é um líder. Se você é um filho, você é um líder. Em uma área você lidera na sua vida. E você precisa entender que algumas coisas precisam ser mudadas dentro da sua capacidade de liderança. Nós vamos falar aqui uma série de características que precisam estar em evidência na vida de um líder curado. Existem muitos líderes que são doentes, mas pastor, eu quero ser um líder curado. Então nós vamos falar com você hoje, tá? A primeira característica nós vamos falar caráter, tá? Vou ver se eu consigo fazer em uma lição só. Primeira característica, o caráter. Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É interessante que o caráter é um conjunto de coisas que se constrói, que vão virar modelo dos seus princípios, das suas ações na vida, né? E a gente vê, nós temos uma construção como indivíduo e como nação muito deformada de caráter. Claro que sempre existem as exceções de pessoas que tiveram uma mudança no decorrer do caminho, na família, que não ficaram encharcadas do ensinamento errado da nossa nação. Basta a gente ver a liderança da nossa nação, por exemplo, a liderança política. Qualquer noticiário que você vê, está lá o cara envolvido com corrupção, com roubo, então deformidades enormes. E mesmo dentro do meio evangélico, dentro das igrejas, líderes que também têm enormes defeitos. Não é que não sejam líderes, eles foram chamados por Deus para fazer aquilo, mas eles não tiveram caráter para se comportar com status e nem com as coisas que eles estão liderando. Então é muito importante, às vezes na liderança pequena, maior e até uma liderança nacional, é muito importante a gente compreender essas coisas. Alguns anos atrás eu estava no Japão e a gente vê o comportamento do indivíduo, da família e depois também no caráter. Não estou falando de salvação, estou falando de ações no dia a dia. E eu estava no Japão e nós paramos num lugar onde estavam vendendo frutas. Eu me interessei por algumas frutas visualmente, eram muito bonitas. Estava na frente de uma casa, numa banca assim, uma quantidade pequena, mas muito bonitas frutas. E eu mandei o pastor que estava comigo parar e eu fui comprar as frutas. E eu esperei a pessoa vir me atender. Aí o pastor disse dentro do carro, não vem ninguém te atender, pode servir as frutas aí. Aí estava lá as frutas, uma baciazinha do lado com dinheiro dentro, uma pedrinha em cima, mais umas moedas do lado, uma sacolinha e uma tabelinha, quanto valia cada fruta. Então você escolhia as frutas, a quantidade, multiplicava, fazia o seu troco ali ao vivo, né, a cores e ao vivo. Quando eu olhei isso, eu me emocionei, eu pensei, meu Deus, como seria bom no Brasil. Aí, o que eu quero falar, né, nessa live é o seguinte, como seria bom se as pessoas no Brasil tivessem sido, dentro do seu caráter, introduzido coisas que elas, quando fossem em relação às coisas dos outros, elas não tivessem um caráter distorcido. Aí eu fiz uma imagem, claro que sempre há exceções, mas se fosse no Brasil, uma coisa na rua, sem ninguém ali para observar, será que a pessoa pegaria a quantidade de fruta certa, trocaria o dinheiro, pagaria de forma correta? Porque nós tivemos uma criação errada.
desde a cultura. Nós somos colonizados por uma colonização que tentaram tirar da gente as coisas no Brasil, e quem morava aqui tentou esconder, e hoje nós vivemos até hoje um caráter deformado, e isso é muito comum dentro da família, muito comum dentro da igreja, pessoas quererem liderar com caráter deformado. É aquela questão que um tenta tomar e o outro tenta esconder, a famosa lei do Gerson, estabelecida na nossa sociedade. Mas o que eu quero, começando essa série, falar exatamente que o caráter é a ótica como você vê as coisas. De que maneira você tem olhares dentro do seu caráter para ver as coisas. E isso vai determinar muitas coisas na sua vida. Primeiro, como você vai agir. Se você vê as coisas por uma ótica errada, você vai agir errado. Isso determinará as suas ações. Se tem pessoas perto ou não, é muito comum dentro das empresas, empregados não trabalharem no Brasil. Por quê? Porque não tem ninguém vigiando. Isso é uma falta de caráter. É muito comum pessoas até dentro da igreja pegarem coisas dos outros. Isso é uma falta de caráter. É interessante que eu estava vendo um supermercado na Noruega, numa região bem distante do mar lá. Fica um supermercado, ele fica a noite toda aberta para os pescadores. E isso, estou falando de uma história de mais de 30, 40 anos. Não tem ninguém dentro do supermercado. Os pescadores passam a noite lá nesse supermercado, ele é do lado do mar, de uma região remota. E eles se servem de todas as coisas que precisam lá no supermercado, pão, leite, tudo, alimento que precisam, voltam para o rio e deixam tudo pago. Em 30 e 40 anos, eu não lembro bem a quantidade, mas é um período longo, nunca faltou uma bala sequer, o dinheiro. Então eu fico imaginando assim, é uma cultura, as ações daquele povo extraordinário, né? Então o caráter é isso, que perspectiva você vê as coisas, como é que estão tratadas dentro de você, como você vai agir determinará suas ações. Quantas pessoas têm liderança, mas não têm caráter? Uma grande maioria. Tem vários outros atributos, mas caráter não tem, e é muito importante a gente entender. Talentos, pessoas talentosas, isso é um dom de Deus e é uma escolha divina sobre uma pessoa. Um bom músico é um talento de Deus. Quem trabalha com artes, né, é um talento de Deus, mas o chamado ministerial é um dom de Deus, e assim por diante. Mas então os talentos e os dons são uma escolha divina, tanto os dons naturais e os talentos naturais quanto os divinos. Mas o caráter é diferente. O caráter ele é uma escolha sua, né? Ele é uma escolha sua. E a gente precisa entender então que se Deus me deu um talento, me deu um dom, eu também preciso tratar o meu caráter, porque a escolha do dom e do talento foi de Deus que colocou na minha vida. Agora o caráter é uma escolha minha, como eu vou andar com isso, né? E a maneira com que você vive estará forjando o seu caráter, com as pessoas que te rodeiam, os exemplos, tudo ao seu redor fala e vai ministrando dentro do seu saber, da sua... eu sempre digo que personalidade e caráter são duas coisas diferentes. Um pai pode ter 4 ou 5 filhos, todos eles vão ter personalidades diferentes, mas o caráter tem que ser um. Todos eles têm que ser honestos, todos eles têm que ser educados dentro dessa área. Por quê? Porque essas coisas são decisões de educação, né? O caráter um caráter tratado, ele vai trazer muitas coisas boas. Ele vai trazer um sucesso permanente na sua liderança. Quantas pessoas não se sustentam na sua liderança? Às vezes não são bons pais de caráter, não são boas mães de caráter, não são bons líderes na igreja, não são bons líderes no trabalho. Então tudo que é colocado na mão deles, eles trabalham mal.
e aquela situação não se sustenta por muito tempo. É interessante que muita gente perde a liderança que tem. Eu, como pastor, converso com muitos filhos que acham que o seu pai é um mau caráter. Muitos filhos acham que a mãe é mau caráter. Muitos patrões acham que os seus empregados são mau caráter. Muitos empregados acham que seus patrões são mau caráter. Muitos crentes acham que seus líderes são mau caráter. Então, uma coisa é você discordar do que a pessoa pensa, ou teologicamente, ou politicamente, ou sei lá, sobre qualquer assunto, mas uma coisa é você discordar do seu caráter, o caráter ser manchado. De opiniões nós podemos ter diferentes sem problema nenhum. O que nós não podemos é ter um caráter que é passível de críticas, né? E é interessante que se você está caminhando com pessoas dentro de uma liderança e ninguém te segue, é muito comum isso, mas é muito comum as pessoas dizerem: pastor, mas ninguém me obedece, ninguém me segue. Pessoas, a gente precisa fazer uma reflexão. Alguns sinais que estão sendo emitidos, que se você não tiver um caráter trabalhado por Deus, o que vai acontecer na sua liderança? Ninguém vai te seguir. E aí, em vez de você estar liderando alguém, isso eu estou falando, pode ser de um pequeno grupo, pode ser pessoas ao seu redor, você vai estar passeando, caminhando com aquelas pessoas, não liderando. Liderar é uma motivação que você coloca dentro das pessoas, acaba sendo por palavras, por exemplos e por várias questões. Então, caráter é muito importante você tratar. Suas limitações ou fraquezas, elas não podem estar acima do seu caráter. É muito comum, gente, mas é muito comum mesmo a gente ver pessoas que acabam limitando a sua capacidade de liderar exatamente por fraquezas, que as fraquezas estão acima do seu caráter, né? Não são controláveis, e toda falta de estrutura dentro do caráter, ela termina numa tragédia. Toda falta de estrutura no caráter termina numa tragédia. Pode ser no mais alto cargo de uma nação, como dentro de pequenos relacionamentos. Toda falta de estrutura no caráter termina em tragédia. E aí a gente vê dentro dos pecados carnais, tantas pessoas que às vezes têm uma honra dentro da igreja, acabam depois em adultérios e muitas vezes em cargos eletivos, acabam em pecados carnais. Então, toda falta de estrutura ela acaba trazendo uma tragédia. Eu quero sinalizar algumas coisas que eu acho que são sinais de fraqueza e que a gente precisa fazer uma reflexão pessoal e analisar para ser tratado por Deus. A primeira coisa é solidão. A Bíblia diz: pessoas que buscam estar só, no sentido de solidão, de não ouvir ninguém, de não se submeter a ninguém, a Bíblia diz que o andar só busca sua própria destruição. Então, esse excesso de solidão, de não ouvir ninguém, de não ser abençoado por ninguém, não ser disciplinado por ninguém, esse tipo de solidão é um erro, é uma fraqueza dentro do coração. A solidão, ela produz medo, inseguranças, e ela vai levar a pessoa para um estágio de pecado. É interessante quando você olha a história de Elias. Elias começou a se achar nessa posição. Quando ele começou a ser perseguido, depois da morte dos profetas de Acera e de Baal, Elias se achou o máximo. E ele começou a dizer assim: Deus, estão me perseguindo, porque só tem eu. Sabe aquela sensação de solidão, de se achar que está só? E aí Deus corrige Elias. Deus diz assim: não, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal.
Mas o que acontece dentro do coração de Elias? Mesmo com uma ação de um grande líder que ajuntou toda a nação de Israel no Monte Carmelo e fez uma convocação e diz: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Vocês têm que decidir em relação a Deus. E aí faz toda aquela ação da presença de Deus vindo, consumindo o altar com fogo e tal, de toda aquela relevância que ele faz diante da nação de Israel como um líder. Mas dentro do coração dele tem uma fraqueza chamada medo, fraqueza de estar só. E aí ele foge de uma mulher. Então, às vezes, a gente precisa tratar dessas questões. Solidão em excesso é um problema. Em vez de ser uma bênção, é um problema. Então, a gente precisa detectar isso. Segundo, desejos carnais, ou seja, desejos incontroláveis, principalmente na área sexual, é o que acontece muito com liderança dentro da igreja, muito. Nós estamos vivendo uma época de separações de líderes e tantas separações, e o mesmo modelo que é estabelecido no mundo, sem caráter, acaba atingindo a igreja. Por quê? Porque as pessoas não trabalham essa área, não deixam Deus tratar disso. Então, se a gente entende isso, precisa ser tratado, gente. Só esse assunto aqui daria para a gente ficar um tempão, tá? Deixar Deus arrancar essas sementes que estão escondidas dentro de nós. Terceiro problema que eu vejo no caráter, fraqueza, são arrogância. Ou seja, quando um líder acha que é melhor do que os outros. Uma das piores coisas que tem, quando uma pessoa se acha melhor do que os outros. Por mais autoridade, honra que Deus coloca sobre a vida de um líder, seja de um pequeno grupo, seja de um grande grupo, ele não é melhor do que os outros. Ele foi investido de uma autoridade, de uma honra por Deus para fazer aquilo, mas ele não se torna melhor do que os outros. Ele vai ter que responder por aquilo. Então, quando nós temos uma arrogância, nós achamos que somos melhor do que as pessoas, e essa é uma fraqueza de um líder. A gente nunca pode achar que é melhor. A gente precisa trabalhar em melhorar o nosso caráter, a nossa vida, mas em relação a nós mesmos. Então, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, mas não tentar ser melhor do que os outros, porque eu não sou maior do que os outros. Cada um Deus chamou específico para fazer uma coisa, liderar sobre uma área, mas não competir para ser melhor e maior. Nós precisamos entender isso. Outra fraqueza, a avareza. É interessante que a avareza ela é mais ou menos assim, ela se manifesta na vida. Tem muitos líderes dentro da igreja que são avarentos. A Bíblia diz que os fariseus, Jesus diz que eles amavam o dinheiro, eles eram avarentos. Quem ama o dinheiro é avarento. Então a primeira coisa que a gente precisa ver, eu amo o dinheiro a ponto de estar na frente de Deus. Quando alguém vai fazer uma oferta na igreja, às vezes eu vejo um líder, pede, mas ele nunca se move em dar. Ele sabe sobre todo o assunto, mas quando é para praticar, ele é avarento. E isso vai acontecer depois uma tragédia, porque as pessoas vão começando a conhecer a nosso redor e a gente precisa tratar. A avareza é uma coisa que a gente precisa tratar na nossa vida. É muito, porque a avareza é aquele tipo de liderança que sempre quer contar com os outros, mas ele nunca está envolvido, ele não se envolve, né? É aquela velha história do porco e a galinha que foram fazer o omelete de manhã, né? A galinha falou: eu vou ajudar a fazer o omelete, eu vou botar um ovo. Aí o porco falou: eu vou botar o bacon. A galinha só coloca o ovo, ela não precisa se envolver, ela só coloca o ovo. O porco, para colocar o bacon, tem que morrer, né? Então, às vezes, a avareza é aquela coisa que quer que todo mundo ajuda, mas você não está lá junto, precisa tratar disso. Busque tratar nessas áreas, eu falei algumas coisas aqui, da sua vida. Primeiro, observe sua vida e liderança pessoal, família, igreja, trabalho e tantas outras maneiras que Deus te colocou como um líder. Você precisa tratar disso, buscar e tratar. Primeiro, busque ver os padrões melhores que norteiem sua vida. Se você está
agarrado, preso em alguma coisa dentro do seu caráter, busque exemplos de pessoas melhores que podem nortear, que podem ser um exemplo para você. Use princípios da palavra de Deus, como oração, jejum, adoração, meditação na palavra de Deus. Esses 4 princípios são poderosos. Talvez nós vamos fazer uma live só sobre isso. Mas busque esses princípios, praticar esses princípios da palavra de Deus para lavar as fraquezas, os erros da sua vida. Os ajustes no seu caráter, eles começam com o ajuste nas falhas. Quando começam os ajustes no meu caráter? Quando começo a ajustar as falhas. Fortalecer onde houve fraqueza. Então eu preciso perceber, eu não sou uma pessoa generosa, então é uma falha que eu tenho. Eu sou uma pessoa arrogante, é uma falha que eu tenho. Eu me acho melhor do que os outros, é uma falha que eu tenho. E assim por diante. Quando começam os ajustes no seu caráter? Eles começam quando começa a ver, quando você começa a perceber onde existem as suas fraquezas. Então eu começo a ajustar isso aí. E eu vou encerrar aqui. Um dia eu estava num cachorro quente e o pai chegou com uma criança pequenininha e a criança pediu, o pai pediu um cachorro quente, a criança pediu um cachorro quente completo, o mais grande de todo. E o pai olhou para a criança e falou: meu filho, você vai comer tudo isso? E aquela criança olhou para o pai e disse: sim, pai, eu vou comer, porque eu sou maior por dentro do que por fora. Eu achei interessante, querido. É uma posição interessante. Quando a gente é maior por dentro do que por fora, as nossas realizações serão maiores. A gente sempre deveria buscar, talvez, o conselho dessa criança: nos tornar maiores por dentro do que por fora. Tem gente que às vezes é gigante por fora, mas por dentro é apequenado. Todas as suas ações, todas as suas, o seu agir são pequenos. Então, trate do seu caráter, porque o caráter é uma característica, caráter tratado, um caráter santificado é uma característica de um líder que se dará bem. Uma característica muito preciosa de um líder que se dará muito bem dentro da sua liderança, onde Deus te colocar. E eu espero que a live de hoje, o conselho de hoje, seja um conselho muito bom para o seu coração, para a sua liderança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós já vamos orar. Coloca aí no comentário aí, nós vamos orar agora pedindo que Deus abençoe sua vida. Lembrando, nós vamos estar com uma série de ministrações falando sobre característica e mudanças que a gente tem que ter para que um líder seja curado e seja um líder abençoado. Pai abençoado, uma mãe abençoada, um filho abençoado, um empregado abençoado, um patrão abençoado. Você liderar com a bênção de Deus, sendo um líder curado, tá bom? Muito bem, vamos orar então. Pai querido, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra, que recebeu essa palavra e que precisa de tratamento, Deus, que precisa de mudança em sua vida. Nós fizemos uma reflexão pessoal junto com o Espírito Santo nessa manhã, onde precisamos mudar, onde precisamos quebrar ambientes, onde precisamos transformações, e nós queremos ser sensível à voz do Espírito Santo agora. Eu oro por cada líder que está junto comigo nessa hora, que o Senhor abençoe o seu caráter, que ele busque transformação por sua vida, que ele se torne maior por dentro do que por fora. Nós abençoamos a sua vida agora, abençoamos a sua existência. Oramos por aqueles que têm necessidade de um milagre físico agora. No nome bendito de Jesus eu abençoo. Eu falo que se você seja curado agora, onde você estiver ouvindo essa oração, estiver com dor no ouvido, dor na cabeça, dor no corpo, infecções, nós liberamos uma palavra de cura. Seja curado agora, no nome bendito de Jesus, seja curado agora. Eu te abençoo, no nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Gente, nós vamos já caminhando para o final da nossa live. E eu queria fazer uma indicação para vocês. O Márcio vai colocar aí o site embaixo. Eu queria fazer uma indicação desse livro, A Unção. É muito bom esse livro. Aqui nós vamos ver como a unção também ajuda a tratar a gente, como ela trata do nosso caráter, como ela nos habilita dentro dos dons, dentro dos talentos que Deus nos deu. É uma coisa, vai apaixonar seu coração pela presença de Deus, vai apaixonar seu coração pela presença de Deus. Então fica aqui a nossa recomendação hoje, tá bom? Esse livro aqui você pode pedir, é frete grátis para todo o Brasil, você pode pedir mais de um. Lá tem outros 8 livros meus também. Você pode entrar aí no site que aparece na tela e pedir esses livros aqui, tá bom? Deus abençoe você. Eu vejo você amanhã na nossa live, tá bom? Um dia abençoado de milagres na sua vida. Um beijão no coração. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.